Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo 7 da série Inteligência Espiritual para Crescer com o Momento Atual. Eu sou Cláudia Pires, sou criadora do método Vox Liberis, Voz, Corpo e Mente para o Desenvolvimento Humano, integrando as 4 inteligências. E justamente a gente na série está fazendo uma leitura aqui comentada do livro Inteligência Espiritual. E hoje vai ser bem especial no sentido de trazer uma analogia, né, para várias áreas da nossa vida. A gente vai falar sobre a cooperação entre a inteligência intelectual e a emocional, como ela acontece, né, e o que isso tem a ver com a nossa paz interior, com o nosso desenvolvimento pessoal mesmo, com a harmonia, né, com melhores decisões que nós podemos tomar na vida, com a nossa autoliderança e também com a colaboração para se ter uma equipe mais integrada e harmonizada, que realmente a gente consiga dentro de uma equipe fazer essa união que faz com que todos avancem, né, de forma mais fluida. Vamos lá então? Vamos começar aqui pelo livro e aí eu vou trazendo essas pinceladas para vocês de como é que acontece. Aqui na página 69, então, o cérebro humano é muito mais complexo do que qualquer computador. Isso nós vimos mais detalhadamente no vídeo 6, que eu convido vocês a irem assistir. O cérebro humano, não consiste em módulos de inteligência isolados ou em um sistema de processamento serial isolado ao lado de um sistema associativo também isolado, né? Quando a gente fala do serial, estamos falando da inteligência intelectual e o associativo é da inteligência emocional. Isso aí trazendo já, né, esse famoso conflito que a gente costuma ter entre razão e emoção, que eu diria que já não é só emoção, mas tudo bem. E quando a gente também consegue visualizar os dois hemisférios do cérebro, que se utiliza muito essa representação, né? Aqui do lado direito tem a ver com o nosso lado esquerdo do corpo, ou seja, toda a parte intuitiva, né, mais emocional, mais essa inteligência associativa, e o hemisfério aqui do lado esquerdo, que tem a ver com a razão, com a organização, com o planejamento, com esse lado mais serial, né? Então aqui a gente já começa a visualizar essa dualidade que existe dentro de nós. E enquanto houver essa dualidade e não houver uma harmonia e esses dois lados realmente se respeitarem, se honrarem, digamos assim, né? Cada um com o seu diferente, com o seu potencial diferente, para eles se darem as mãos e realmente irem juntos nessa caminhada, produzirem juntos resultados, né? Com o racional e o emocional, não temos como evoluir da melhor forma, não vamos ter nem integração nem harmonia. Dentro de nós vai haver um conflito constante, a gente não consegue aquela famosa paz interior, né? E as nossas decisões não são nutritivas nem saudáveis, nem são as melhores decisões, nem para nós e nem normalmente nem a melhor decisão e nem a forma, né, de agir diante dessa decisão também para o nosso ambiente. Olha quanta coisa que envolve aqui. E é claro que aqui a gente também está trazendo o mesmo sistema para uma equipe. Aqui temos dois integrantes com diferentes potenciais que precisam se unir e precisam enxergar o potencial próprio do outro, honrar o próprio e o do outro, né? Nossa forma diferente de fazer e poder olhar para lá e ainda conseguir expandir a própria visão. Aí a gente começa a ter uma sinergia dentro dessa equipe, né? Esses movimentos mais com fluidez, realmente numa evolução que vai num propósito em comum. Então vamos voltar aqui e só deixando aqui, né, como algo interessante de cenas do próximo capítulo, né, o que consegue fazer com que esses dois cérebros realmente, cérebros ou pensamentos ou, né, inteligências possam se cooperar um com o outro. Na realidade, existe uma inteligência, né, unitiva, que é a inteligência espiritual. E se a gente consegue desenvolver essa inteligência espiritual, ela consegue trazer essa unidade. É ela que vai
possibilitar que realmente essas duas formas de pensamento consigam se apoiar e colaborar uma com a outra. E aí a gente se transforma num ser integral, que eu diria inclusive autolíder, líder de si mesmo, integrado, que vai gerar um líder integral. Né? E aí a gente vai muito além. Vamos voltar para o livro, né? Eu não queria deixar passar isso porque tem muito a ver e precisa. O líder, o que é um líder integral? É aquele que tem esse autoconhecimento, aquele que percebe os conflitos interiores entre essas duas inteligências e que consegue, a partir dessa percepção, unir, mas ele também precisa dessa inteligência, digamos, maior, né? Ou que vai unir isso para que isso aconteça de forma fluida, de forma serena, né? De uma forma que não exija energia demais e que gere resultados, né? De uma forma mais leve também. Então, voltando aqui ao livro, né? Os dois sistemas interagem e se reforçam, dando-nos um tipo de inteligência que nenhum dos dois poderia ter sozinho. O QI e o QE se reforçam mutuamente, o que a gente acabou de falar aqui, né? Eu vou trazer aqui um experimento, né, que em 1993 Seymour e Norwood descreveram experimentos com jogadores de xadrez. Então, só para trazer aqui, ilustrar, né, como é que acontece essa cooperação no caso entre os dois tipos de inteligências aqui, intelectual e emocional. Eu não vou descrever o experimento, né? Eu vou comentar aqui já diretamente. Eles uniram com mesmas enjogadas mestres do xadrez com pessoas que simplesmente sabiam jogar xadrez, né? E o que eles descobriram? Que a diferença entre eles, os resultados, porque um eram mestres impressionantes, né, e outros não conseguiam bons resultados no xadrez, que a diferença era devido ao emprego do pensamento associativo, combinado com o pensamento serial, no caso dos mestres, que reproduziam as posições comuns. Bom, eu não vou entrar na descrição, mas a conclusão é essa. Os mestres, eles usavam não só a inteligência intelectual, a serial, eles também usavam a associativa, ou seja, a emocional. Eu vou trazer um caso aqui que fica mais claro. Descobriu-se que um grande mestre de xadrez construiu ao longo dos anos padrões associativos relativos a talvez 50.000 tipos comuns de posições no jogo. Quando confrontado com um problema em um jogo real, portanto, ele não calculava serialmente as consequências de cada possível movimento. Ele reconhecia instantaneamente os movimentos promissores e, em seguida, fazia análises seriais, racionais, apenas desses movimentos. O jogador medíocre, em comparação, tentava analisar todos os movimentos possíveis e, dessa maneira, desperdiçava tempo e energia. Então, aqui eu vou trazer um segundo exemplo também, né, dessa associação, dessa cooperação em termos de experiência, que é o do Antônio Damasio, né, neurocientista, escritor do livro Erros de Descartes, que eu adorei, recomendo muitíssimo, amo para quem gosta do assunto, né? E ele traz muito essa interação, né, entre a emocional e a racional. Então, o exemplo que ele traz outro exemplo notável de cooperação entre o serial e o associativo para reforçar a inteligência é dado pelos estudos do Dr. Antônio Damasio sobre pacientes com lesões cerebrais. Em um caso famoso discutido por Damasio em seu livro O Erro de Descartes, e mais uma vez destacado em Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né? Um paciente chamado Elliot sofre de debilitação da capacidade de pensamento racional devido a uma limitada lesão cerebral nos córtices pré-frontais, que resultou em debilitação emocional. Nenhuma das áreas do cérebro responsáveis por tomadas de decisões racionais ou pelo QI foi afetada pelo tumor. Ele continuou a obter alta pontuação nos testes de QI. A memória era boa e permaneceram intactos a capacidade racional e os conhecimentos. A lesão, porém, provocou reações emocionais mornas,
que lhe afetavam a capacidade de tomar decisões racionais. Fora rompida a coordenação entre o QI e o QE, como resultado de ele perder seu bom senso. Olhem só como é que essa cooperação ela é importante, né? A gente está falando de bom senso, sentido comum, de conseguir tomar decisões que tenham esse bom senso, né? E eu diria que vai além disso. Quando a gente integra a inteligência espiritual, a gente está integrando também uma inteligência de sabedoria da fonte, né, da fonte criadora, talvez, que a gente vai incluir essa intuição, que a gente sabe que é isso, por mais loucura que possa parecer determinado tipo de decisão em determinado momento, às vezes é justamente esse saber é a intuição, um saber sereno, a gente sabe que sim, é por aqui, mas é uma loucura, é por aqui, né? Então isso daqui é muito importante. É claro que é por aqui, ou esse é o norte, essa é a direção, e aí esse como se chega nessa direção vai ser usada essa cooperação entre essas inteligências. Não pode ser só racional, não pode ser só da inteligência associativa e emocional, que ela perde muito o concreto da coisa, ela perde o chão, digamos assim. Ela é muito criativa, é ótima, mas ela precisa estar em cooperação. E aí a gente consegue, então, unir tudo isso. A gente cria uma equipe dentro de nós, né? E aí, quando a gente fala aqui no livro, eu sempre integro a inteligência corporal, como eu falo, são 4 inteligências. O livro ele aborda a corporal dentro da emocional, porque é no corpo que a gente percebe e sente as emoções, né? Mas eu digo que nós temos uma equipe com quatro integrantes que são essenciais. Os 4 que fazem essa equipe realmente fluir, né? Ter essa sinergia e ter muito melhores resultados. Quando a gente consegue essa equipe dentro da gente, a gente consegue então estar indo para uma autoliderança que também, dependendo do que a gente faz, que a gente ocupa, naturalmente a gente transforma em um líder. Naturalmente, não precisa estar numa empresa, nada. Naturalmente a gente se transforma num líder que inspira através da atitude, sem querer, sem buscar ser isso, né? Um líder integral. Então aqui só o último parágrafo, né, deixando para vocês aqui justamente essa questão que eles falam sobre onde é que a gente vai depois, né, dessa inteligência unitiva espiritual. Vamos lá no último parágrafo. Tanto os experimentos com o xadrez quanto as observações de Damasio servem de exemplos de uma coordenação de processamento serial e associativo entre QI e o QE, que podem ser explicados, pelo menos em parte, por modelos formais de pensamento em uso. Há, porém, outras capacidades mentais humanas que permanecem misteriosas. O cérebro tem outro tipo de inteligência para o qual a ciência cognitiva não oferece ainda uma explicação. Examinemos em seguida esse assunto e experimentos neurológicos que lançam alguma luz sobre como funciona essa outra inteligência. Aqui é pensamento unitivo, inteligência espiritual do cérebro, QS. E aqui fica para as cenas do próximo capítulo, no vídeo 8. Aguardem que a gente vai trazer então o que o livro aqui traz, né, sobre a inteligência espiritual. Entendendo um pouquinho mais como é que funciona todo esse mecanismo, para a gente realmente ser responsável, conseguir tomar ações, ter uma atitude de harmonizar e integrar essa equipe interior, para nós também conseguirmos fazer a mesma coisa do lado de fora, né? E fazemos dentro, em relação ao que a vida traz de fora, em relação a conflitos que acontecem, em relação às situações que acontecem de fora, a gente volta para dentro, né? Reorganiza, usando essas 4 inteligências. Aqui o método Vox Libris é que ele entra, né? E ele justamente faz como é que a gente usa em 7 passos essa visão, como é que eu enxergo esse processo, é um ciclo de 7 passos aqui para unir essas 4 inteligências de acordo com algo que eu sinto que me gerou, de acordo com uma situação que eu vivi lá fora, que pode ter sido um conflito pessoal, que pode ter sido alguma coisa gerada por uma situação de fora, e às vezes a gente nem sabe exatamente o que foi, mas a gente precisa organizar isso, reequilibrar, transmutar,
reorganizar essa equipe para a gente voltar a dar um passo de forma saudável na vida lá fora e assim vamos, né? Esse é um movimento constante de equilíbrio. Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Deixe seus comentários também e o seu gostar.